Então, por favor, Valdeni, Angélica, estão com a vez. Antes da Angélica começar, só fazer um leve retrospecto, um remember aqui do último capítulo, da última semana. Foi a semana em que o André Luiz foi visitar a família, que encontrou a esposa lá com um novo esposo, os filhos crescidos, já com dificuldade, descrentes até da parte da espiritualidade, a mulher querendo esquecer dele, e ele, com isso, ele acabou sofrendo um pouco com essa situação toda. E nesse capítulo 50 ele vai fechar o assunto de uma maneira brilhante, mas com muito trabalho, com muita luta. E aí a gente vai começando a responder a pergunta da Sandra, e vai começando já nesse capítulo 50, vendo o quanto ele cresceu nesse livro. Quanto ele começou lá nasquelas câmaras de retificação, aliás, começou no umbral, né? E chegou à situação de cidadão de nosso lar, que é o título do capítulo 50. Eu destaquei algumas coisas e aí eu vou destacando o que eu achei interessante, mas cada um fica à vontade para destacar o que julgar ou que tenha julgado interessante. Vamos lá, Angel. Vamos. Cidadão, capítulo 50. Cidadão de nosso lar. Na segunda noite, sentia-me cansadíssimo. Começava. Já comecei chamando a atenção por aí. Sentia-me cansadíssimo. Vai para ver o quanto ele ainda está próximo de nós, o quanto ele ainda está vinculado à matéria. A segunda noite eu estava cansadíssimo. Então, é uma coisa bastante material, bem materializado, esse cansaço físico e mental do próprio André Luiz. Começava a compreender o valor do alimento espiritual através do amor e do entendimento recíprocos. Outra coisa que eu chamei a atenção: alimento espiritual. Quantos de nós pensam nisso? Quantos de nós pensamos nisso? Quantos de nós nos alimentamos espiritualmente? Quantos de nós temos esse cuidado em termos espirituais? Me lembro aqui de uma palestra do Haroldo Dutra, que ele diz: nós escovamos dentes 3, 4 vezes por dia, passamos fio dental 3, 4 vezes por dia. E a parte de higiene espiritual, higiene mental, nós temos esse cuidado? Se não temos, precisamos estar atentos, para começar pelo menos a pensar nisso. O que eu entendi aí, quando ele disse cansado e entendeu o valor do alimento espiritual, e do amor, né? Através do amor e entendimento, é que ele está tão ligado à matéria que ele se desgastou demais com a situação que ele vivenciou. Uhum. Então, ele teve um desgaste que ele pensou, ele assim pensou, né? Entendeu que se ele não tivesse, se ele estivesse melhor, praticando mais o amor e esse entendimento, né? Ele não estaria cansado, ele não teria Perfeito, cansado tanto, não é perfeito, isso? perfeito. Também foi meu entendimento. Em nosso lar, atravessava dias vários de serviço ativo, sem alimentação comum, no treinamento de elevação a que muitos de nós se consagravam. Aí, ó. Bastava-me, Olha aí, ó. Olha a história da questão do alimento como é um exercício, né? De lá, atravessava dias vários de serviço ativo, sem alimentação comum, no treinamento de elevação a que muitos de nós se consagravam. Então, ele já estava ali buscando essa desconexão da necessidade daquela alimentação que eles tinham lá, da sopinha, né? Já estava nesse exercício de se desconectar disso também. E nesse caso aqui, só o alimento espiritual. É. bastava-me a presença dos amigos queridos, as manifestações de afeto, a absorção de elementos puros através do ar e da água, mas ali não encontrava senão escuro campo de batalha, onde os entes amados se convertiam em verdugos. Isso Na aí própria também casa dele. acontece com a gente. Na própria casa dele, era um campo de batalha. Então, Uhum. onde os entes amados tinham, de certo modo, o esquecido, principalmente através da mãe, né, da Zélia, que proibira de falar dele lá em função da vontade do novo marido.
Diga, Diga, Carlão. Carlos. Só para fechar, então, esse cansaço, essa fadiga que ele tá, foi da sintonia que ele entrou quando ele viu tudo aquele quadro? Então ele acabou drenando a energia dele pensando em tudo aquilo? E também isso, mas ele entrou na sintonia em função ainda de estar muito materializado. E ele está muito ligado à matéria. Ele mesmo vai falar aqui, ainda se imaginar dono, possuidor daquelas pessoas. As pessoas não eram posse dele, tanto a esposa quanto a filha, os filhos, ele imaginava como posse dele. E ele tem essa frustração de perceber que não eram posse, que elas tinham vontade, tinham desejo, que contrariava a vontade dele. Então, em função do pouco, vou botar aspas aqui na palavra, tá? Do pouco adiantamento dele, ele teve esse esgotamento em função de estar ainda muito vinculado ao egoísmo, como ele fecha o capítulo 49, falando do próprio egoísmo dele, que foi uma pergunta da Sandra na semana passada. E lembra, né, Carlos, que ele mesmo antes de fazer a visita à família, ele ainda tinha aquelas necessidades do descanso, do sono, né? Denotando ainda essa vinculação de apelo, né? Dessas necessidades ainda muito materializadas. Então, a vinda dele aqui, a visita ao plano físico, ele, por não ter essa condição espiritual robusta, né? Ele se impactou com o quê? Alguém ali estava pensando nele, na casa? Muito Não. pelo contrário. Então ninguém estava emitindo nada para ele. Ele se impactou com a indiferença que ele encontrou. Então ele intimamente foi que foi drenando, condensando, né, a sua própria condição vibratória espiritual. Ele, não foram os familiares, entendeu? Depois teve lá a fala da filha, né? Aí a mãe chamou a atenção, aquilo se agravou ainda mais, entendeu? Então não foi só isso, né? Ele mesmo, por esses apegos que ele ainda nutria, e essa experiência também foi uma maneira dele desancorar daquela relação que ele tinha com a família, também que o ajudou, porque ele teve essa lucidez, né, de entender com os ensinamentos que ele já tinha tido, né, por isso que eu falo da questão da vivência. Ele, ainda em espírito, teve uma vivência próxima dos seus que estavam aqui e ele titubeou. A sorte, podemos dizer que seja a sorte, né? Mas assim, Mérito. o mérito, obrigado. O mérito dele foi que ele se agarrou aos ensinos que ele já tinha recebido e reformulou os pensamentos e a forma dele encarar aquela experiência. Então ali ele se desvinculou. Ele disse, bom, entendi. Deixem eles seguir da maneira como eles quiserem, fazer a vida como quiserem, e eu vou seguir agora uma nova proposta, né, que é de aprender, de me reformar, e aí ele se liberta disso. A gente vai ver isso acontecendo nas demais obras. Nesse capítulo mesmo, ele vai falar sobre isso. Nesse próprio capítulo, ele vai abordar esse tema dele abandonar a ideia de posse, para falar a ideia de meu, mas para ser irmão, meu filho, a minha mulher, agora somos irmãos, segundo aquele ensinamento de Jesus. Todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, é minha mãe, é meu pai. Vamos Fala, lá? você levantou a mão e baixou de novo. Respondemos? Não, cabe dizer então que, no caso, ele nutria ainda fantasias, né, sobre aquilo que ele viveu. Eu não sei se a palavra cabe na pessoa que já não tem mais o corpo, mas me pareceu assim um pouco ainda de fantasias do ego, sobre aquelas pessoas, sobre aquela vida que ele teve lá. Então ele se impactou com isso, né? Ele já foi cheio de fantasias sobre que ainda era Expectativas, importante, né? que ainda Não tinha um diria lugar ali, fantasia, não. né? Eu não diria Eu também, fantasia, diria Tá. expectativas. eu também não vejo como fantasia, mas como expectativa.
Ele queria, imaginava a posse. São meus. Todos estão comigo. E viu que ninguém estava com ele, em princípio. Então, isso foi uma frustração em função da expectativa. Não fantasia. Acho que fantasia não seria bem o termo. Tá bom? Valdenir, Sim. só me tira uma dúvida aí. O Mauro até comentou. Ele fala, atravessava de serviço elevado a que muitos de nós se consagrava, bastava a minha presença dos amigos queridos, a manifestações de afeto, a absorção dos elementos puros através do ar e da água, né? Mas ali não encontrava senão escuro campo de batalha, onde os entes amados. Esse eu entendi. Só que nesse pedacinho só que eu queria fechar, quando ele fala lá que trabalhava sem alimentação comum, entendi, de elevação, né, já estava coisa, e que bastava a presença dos amigos queridos, as manifestações de afeto e absorção de elementos puros através do ar e da água. Sim, eles podem se alimentar através do ar. Nós vamos ver isso no próximo livro que nós vamos estudar, são os mensageiros. Nós vamos ver o Aniceto falando isso, de os espíritos se alimentarem pelo nitrogênio que respira, que é um alimento suficiente para eles. E, segundo lá, ainda o nível que eles estão, também na água, ele consegue elementos, nutrientes para a necessidade dele. Porque é isso aqui que eu fiquei em dúvida. Não fechei. Mas mesmo assim, né, temos que levar em consideração o nível desses irmãos espirituais que buscam nesses elementos materiais a sua percepção de nutrição, porque o espírito em si não tem isso, É. né? O perispírito não tem isso, né? Então, assim, a gente compreende dado a materialização que os espíritos estão vivendo ainda. Aí nós compreendemos isso. Então, eles vão, de alguma maneira, cada vez de forma mais sutil, buscar esses recursos. Mas os espíritos que já se desmaterializaram, não é nem por hidrogênio, nem por outro elemento nenhum. Por quê? O espírito não precisa disso. Lembrando aí, trazendo um exemplo, Jesus não precisa de alimento. E quando ele estava lá no posto de Jacó, lá com aquela samaritana, quando os discípulos perguntaram, o senhor não vai se alimentar? E ele disse, a minha alimentação é fazer a vontade do meu Pai. Então, o espírito superior, o espírito puro, claro que ele não tem que tomar água, não tem que beber, não tem que excretar. Se ele não ingere, ele não tem que excretar. Então, não tem essas situações. Mas o André e a boa parte dos espíritos do nosso lar ainda estão na condição de muito próximo da Terra, de se sentir cansadíssimo, com sede, com fome, com frio, etc, etc, etc. Diga, Sandra. Valdemir, no caso de ter outros livros aí da série André Luiz, você já viu ou soube de alguma coisa relacionada à respiração? Ele fala alguma coisa sobre isso, que a respiração ela tem um outro. Você entende como tendo um outro sistema químico, alguma outra coisa, algum outro elemento químico que não encontrado aqui? Ou não existe respiração alguma? Não existe o porquê respirar, porque também não tem pulmão, mas eles descrevem alguma coisa nesse sentido? Não de outros elementos. O que ele fala lá no Mensageiros é a respiração do nitrogênio, que serve de alimento. Ele fala, Tá. ele fala do número de litros de nitrogênio que nós, encarnados, respiramos por dia, inspiramos e expiramos por dia, sem reter 1 miligrama desse nitrogênio. Que Certo. quando pudéssemos reter, ou quando pudermos reter, nós não dispensaremos esse alimento grosseiro. Ficaremos alimentados só por nitrogênio, até que não necessitemos nem de nitrogênio.
Até que cheguemos a um ponto de não precisar disso também. Isso é É porque. evolução. A gente sai do Aham, grossa para a sopinha, para o ar, para o nitrogênio, certo. para nada. Agora, você tem ideia, você, Valdemir ou Mauro, de como seria esse nada? Como seria essa forma de. Eu sei que a gente está falando dentro de um ponto de vista muito materialista, mas vocês conseguem conjecturar qual seria a forma desses espíritos saírem de um ponto para o outro? E que ponto seria esse? Quando eu estiver lá, eu te aviso, Sandra. Por enquanto, Poxa, obrigada, viu, por, Valdemir? por enquanto, nem pensar. Tá bom, obrigado, valeu. Até porque essa condição aí, da mudança da forma de manutenção da estrutura, né, depende de uma mudança fisiológica. O nosso corpo hoje, grosseiro, ele precisa de todo um aparato fisiológico para transformar a alimentação em energia, Sim, né? claro. Quando chegarmos a essa condição, a estrutura física será completamente diferente. Completamente diferente. Aham. Completamente diferente. E os elementos do mundo onde essa estrutura será diferente também serão diferentes. Também serão diferentes. Uhum. E aí tudo vai estar coerente, né, com a necessidade. E a condição espiritual, o próprio perispírito também será outro. Também será diferente. Não será Tá mais certo. tão grosseiro quanto, né? Então, são demandas que estão entrelaçadas, né? Uhum. Valeu, obrigado. Fale, Carmen. Abre o Carmen? áudio, cara. Por exemplo, o espírito, ele precisa continuar se mantendo ligado, se conectado a algo que é energia também, ou as ações, as manifestações dele o estruturam, ou o espírito em si não degrada, não dissolve, não Não, fragiliza, não. O como é que é? espírito. Então vamos lá, vamos separar as coisas, né? Uhum, O espírito, nós não sabemos do que ele é feito, tá bom? sim, Não Nem sabemos como que ele é. elemento é esse. Bem como ele é. Ele, sim, ele é. Não podemos dizer que o espírito é energia, não podemos dizer. Não, podemos sim. dizer que o espírito. O espírito, ele é infinito. Deus o criou e a partir dali ele não tem fim. Beleza? Uhum, Beleza. sim. Então, esse é o espírito, tá bom? Ele não depende de nada, ele existe, ok? Ele não depende de nada. Ele vai no processo cada vez mais de aprendizagem, purificação infinito. Agora, Hum, ele precisa de uma estrutura, então, ok? Essa sim. estrutura, que é o perispírito, ela é matéria. Que matéria? Uhum, Matéria quintessenciada, o perispírito. sim. Mas não deixa de ser matéria. Essa matéria ela vai se tornando cada vez mais sutil à medida que o espírito vai evoluindo. Tudo bem? Sim, sim. Esta estrutura também não precisa de ser mantida, porque ela está vinculada à condição do espírito. Se o espírito é mais atrasado, ela é mais densa. Se o espírito é mais adiantado, ela é mais sutil. Hum, Beleza até aí? sim, Então, a nossa sim. condição espiritual se resume a isso: espírito e perispírito. Tá. Vão caminhar juntos ao infinito. Quando Hum, chegar na condição de espírito puro, esse perispírito vai ter apenas uma camada, a camada mental. uhum, Beleza? sim, Entendemos isso? Então, essa entendemos. estrutura não precisa de ser mantida, porque Porque o elas estão espírito se vinculadas, mantém. Hum, exatamente, elas se sustentam.
né? Se autossustenta. Ah, então, ele se Agora, autossustenta. tá bem? Quando Entendeu até ele aí? alcança, sim, quando ele alcança a maturidade, ele fica puro, ele vai se autossustentar. Não, Enquanto ele se não, autossustenta desde o início. Só ah, que o perispírito, ele vai se necessitar. purificando à medida que o espírito se purifica, ok? Sim, mas aí, Você nunca mas, vai ter um espírito puro com um perispírito denso, Grosseiro. grosseiro, sim, então, mas entendeu? ele precisa se estruturar até lá. Quando chega Não, lá, meu que ele. amor, não, meu amor. Não? Ele não tem que se Hum. estruturar, ele já é estruturado. Ah, o perispírito dele, o nosso perispírito que precisa de estrutura. Não, meu amor, olha só. O que você chama de estrutura? Por exemplo, o que que eu estou imaginando aqui? Para que a gente consiga se manter, continuar existindo. Não existindo na Espírito carne, mas. não precisa de nada para manter-se existindo, Ah, tá. entendeu? Entendi, entendi. Em espírito, eu não dependo de coisas externas. Tá. Porque o espírito, quando ele é criado, né, ele está associado, ou vai se associar, né, a um perispírito, e dali vai seguir com ele até o fim. Hum, Essa condição espiritual, todo espírito no plano espiritual tem o seu perispírito, o corpo espiritual. Esse hum, corpo espiritual, ele não depende de nada, porque ele está associado ao espírito, ele está condicionado ao estado do espírito. Tudo bem até entendi. aí? Entendeu isso? Tudo bem. Entendi. Agora, encarnado é outra história. Então, a estrutura física que esse espírito, mais o perispírito, precisa se revestir nesse processo de amadurecimento espiritual, essa estrutura física que precisa de manutenção. E aí Uhum, vai depender, de novo, dessa condição espiritual para que a estrutura física seja condizente a ele. Então, no nossa condição do nosso mundo, o nosso corpo físico ainda é muito bruto, uhum, ok? Então, nós precisamos de coisas complexas para a manutenção desse corpo bruto. Então, nós temos que processar proteína, né? Para que toda a fisiologia funcione, para que dê sim. condição de energia vital para que esse corpo exista. Vamos Uhum. imaginar lá no mundo ditoso, lá no mundo crístico, onde os espíritos puros, né, estão lá. Não vai precisar nem de estrutura física, eu creio. Porque basta Uhum. que o espírito, se precisar, modifique a própria estrutura perispiritual das características que tem, e ele vai ser visto, ele vai ser tangível, ele vai. Porque ele Uhum. já está num mundo cujas vibrações, os fluidos, os Pode elementos manifestar de são, qualquer modo. exatamente, já são apropriados ao estado em que ele está. Sim. Ô, E esse. Mauro, só para um minutinho, Carmen, só para exemplificar mais próximo de nós. Você falou aí Uhum. dos espíritos puros. O Asclépios, lá do livro Obreiros da Vida Eterna, que é um espírito ainda vinculado à Terra, nem corpo ele tem mais. Até o perispírito dele é transparente, digamos assim, é invisível. Ele, para se manifestar, foi preciso que os André Luiz e outros criassem um ambiente material para ele poder se manifestar, que ele está fora da matéria. Então, não precisamos ser espíritos puros. Precisamos estar num nível de espíritos mais esclarecidos, mais evoluídos. Como é o caso do Asclepios, talvez o caso do Bezerra. O Bezerra não precisa de corpo também. Ele pode perfeitamente se apresentar. Agora, como ele está ainda vinculado a nós, ele se apresenta com o corpo. Mas não precisaria. Então, não precisamos chegar ao nível de puro para não ter corpo, para não ter essa É, necessidade. o Divaldo, né, naquele caso que ele conta da palestra que ele foi dar lá para uma população indígena,
e que aparece lá o Huracan, ele Aham. fala, inicialmente ele viu um grande facho de luz, que tomou a forma de uma cruz, depois tomou a forma indígena, e ele descreve lá com uma pena, com o tórax desnudo, né? Então, é a aparência que o espírito adota. Uhum. Espiritualmente, ele não precisava de forma nenhuma. Tanto que, inicialmente, quando ele se apresenta primeiro como um facho luminoso, esse facho luminoso toma o formato de uma cruz, e desse formato Uhum, de uma cruz luminosa toma forma humana. Ou seja, ele foi uhum. adaptando esse corpo espiritual para que ele Ao pudesse se ambiente. apresentar e ser recebido. Uhum. E esses espíritos que, por exemplo, nós, ou talvez eu, que chega num plano espiritual e precisa ainda de alimentação de uma sopa, de um Não caldo. precisa, você vai achar que precisa. Não, 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 precisa, que tem vontade e que é servido isso a eles. É a Então, sensação. ele vai achar que está comendo, igual o André Luiz achava que estava tomando sopa lá. Mas isso é real? Existe? Isso é politicamente confeccionado? É real, tanto é real que ele se servia lá. No Evangelho, o outro lá não fez a caixinha de rapé? Sim, Livro dos Então, médiuns. falou lá, se ele é, cheirasse, ele ia sentir. dos médios. E se ele cheirasse, ele ia sentir o rapé? Tudo no plano Sim, espiritual. tá bom, Manipulação do fluido. tá Mas é bom, obrigada. plasmado, né? Isso aí tudo é plasmado, né? Ué. Né? Mas os Real. espíritos nos dizem que a matéria-prima dos espíritos é o fluido, Fluido cósmico universal que que é vai tão, transformar. que é tão material quanto é a matéria para a gente. Ainda bem que tem sopa. Eu vou procurar um churrasco, se estiver lá, eu vou fazer um churrasco. Ah, não. Adoro sopa, quero uma sopinha Diga, mesmo. Tá? diga, Sandra. O, o... Bom, desculpa, gente. É o que eu queria saber é o seguinte: existe algum dado dentro da literatura espírita que fale sobre no momento da morte, na verdade, a falta de ar não existe? Ao desenlace, aqui quem vê, parece que a pessoa está com falta de ar. E aí há o desenlace. Isso, na verdade, não existe, é uma coisa da fantasia de quem está encarnado? Ou aquele espírito realmente se desenlaça e sente a falta de ar? Não, ele tem o seguinte: quem vai sentir falta de ar é o corpo. O Ah, corpo tá. não Uhum. vai processar a oxigenação. Isso traz uma sensação. A Sim. sensação o espírito leva. Agora, A deixa eu te dizer, sensação. essa sensação de sufocamento, o espírito para de sentir logo depois que ele está em Depende da companhia. maturidade dele, depende do grau de Caraca, é maturidade mesmo? dele. É. Agora, Tudo olha depende aqui. da maturidade. É. Agora, Tudo olha depende só. da evolução. Quando a gente tem uma preocupação, uma angústia, a gente não diz assim, nossa, eu estou abafada. Aham, Não diz isso. Por quê? Uma questão emocional trazendo um reflexo orgânico, ok? Psicossoma, não é isso? Psicossomático. Uma questão emocional nos leva a um reflexo físico. Imagina isso no mundo espiritual. As minhas emoções, os meus estados de desequilíbrio, eles podem me proporcionar essa mesma sensação. Mas eu não tenho pulmão lá no mundo Uhum. espiritual, né? Um espírito desencarnado não tem pulmão para dizer, eu estou com falta de ar. Não, ele nem o está sistema, impactado, nem no nem o sistema. sistema nervoso, Não, nem o sistema nervoso vai receber essa informação de falta de ar. É isso, não. Mauro? Não existe sistema nervoso no plano espiritual. Então, nem o sistema nervoso vai sentir que Não, ele está sentindo falta de ar. não. Ele vai se sentir ofegante. Vai sentir porque ele tem uma sensação.
A sensação, ela é memória do espírito. Eu já contei o caso do Cara, meu tio. complicado. Do meu tio, o médium que recebeu ele demonstrou exatamente isso. Uma dificuldade de respirar, um abafamento, uma angústia muito grande. Foi o reflexo físico no médium. Então ele estava vivendo isso no plano Uhum. espiritual. Ok? Por quê? Por questões emocionais e não físicas. Quando o espírito relata isso, não é porque o espírito está lá com um órgão comprometido, não. Ele está Aham. impactado por uma sensação que ele viveu e está preso a ela. O espírito mesmo não sente nada disso, é isso que quer dizer? Ele não. Não, olha só. Veja bem. Você está falando do espírito encarnado ou desencarnado? Que ele está naquela passagem de encarnado para Então tá. Então ele desencarnado. está desencarnando, não é isso? Isso, Se isso. ele está desencarnando, ele ainda está sentindo as sensações que o corpo está lhe emitindo. Se ele vai desencarnar por falta de ar, qual é a última sensação que ele está tendo? Falta de ar. Falta de ar. Então, a sensação, a última percepção que ele vai ter é de falta de ar. Aí vai acontecer o desencarne, não vai? Vai acontecer o desencarne. Vai. Acabou. Cortou a relação com o corpo. Qual é a sensação que ainda está em mim? A Falta de Falta ar. de sensação ar. A de de falta de falta de ar. ar. Então, a depender dessa maturidade espiritual, está vinculada ao meu adiantamento espiritual, eu posso mais rapidamente me livrar dessa sensação e me restabelecer. Ou demorar mais com essa sensação e arrastar isso mais tempo. Isso depende Caramba. desta condição espiritual e não do desencarne em si. Sim, 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 Ok? entendi, entendi. Então, é isso. Porque De- essa agonia que dá na gente de ver uma pessoa desencarnar, ela é É um nossa. pouco natural, né? É um pouco É natural, nossa. né? É Né? natural porque a gente traz para nós aquela percepção de que a pessoa está vivendo aquela dificuldade. A gente traz, não é a gente Então, sentindo o que o outro sente. sim, Eu sim. estou Então, criando em mim uma condição de aflição em ver o que o outro está em ver, passando. tá. Então a gente estar a par disso que você está falando é crucial para a gente ter um comportamento mais adequado ao ver alguém se desencarnando. A Claro, paz ali vai ter que equilíbrio, estar equilíbrio. equilíbrio, vai ajudar ele, inclusive, né? A pessoa que está Aí, desencarnando. é Tá, isso aí, entendi, valeu. tá? Diga, Carmen. Então, peraí, está aberto. O espírito não tem órgão, mas o órgão está, como é que eu vou dizer assim, desenhado ou existindo no perispírito, que é uma cópia, Não, não é isso? não, 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 Não? não, não. Ué, o Isso perispírito não é uma só. cópia do Não, físico? não, negativo, olha só. Não confundam o duplo etérico, esse tem a estrutura do corpo, o duplo etérico, que ele só é formado quando nós vamos reencarnar, beleza? Uhum. Então, enquanto estamos reencarnados, o duplo é um espelho, na verdade, o corpo é um espelho do duplo. Então, existe Hum. ali a Eu relação, não sim, sabia entre o disso. duplo e o corpo. Quando desencarna, o duplo fica com o corpo e o espírito se liberta sem o duplo. Ele Hum. guarda a aparência do corpo, mas não a estrutura do corpo. Entendeu? Hum. O perispírito guarda a aparência do A corpo. aparência, não a Hum. estrutura. Sim, a aparência você quer dizer assim, é, A A aparência da aparência mesmo. Carmen. como é que Aparece. Como é acontece? que a Carmen aparece? Tá. Oi?
É a aparência da carne. Como é que você é? Ah, Assim você vai ser desencarnada. sim. Então, assim, então, o que é sentido é mental, é sensação que Mental. fica Isso aí, armazenada. mental, mental. Então, não tem a ver com o perispírito. Não tem nada a ver Aquilo, com o perispírito. no perispírito, por ser órgão, por exemplo, eu não, quando eu operei meu útero, a dirigente da Casa Espírita, quando eu frequentava, ela dizia que eu vibrasse por ali, porque ali existia um campo energético, um útero, por exemplo, no meu perispírito, eu não tinha um útero material, mas o útero continuava ali energeticamente. Isso é, é verdade? É, se levando em Você tira o consideração o órgão duplo etérico. físico, o Levando útero, em consideração o mas duplo etérico. no seu campo vibratório, aquilo continua a existir, No tipo no duplo perispírito. etérico. No duplo No duplo, etérico. tá. Então, no duplo etérico, e, e continuando existindo o duplo etérico, ele pode trazer benefício para o corpo físico, mesmo não existindo no corpo físico? Não, 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 não. Olha só. Duplo etérico, gente, é como se nós tivéssemos ali uma forma Então, uma para o cópia, corpo. né? Beleza? Uma Sim, forma. Muito sim. bem. Aí, em cima dessa forma, eu vou botar uma massa. Então, Uhum. essa massa vai ter a aparência da forma, sim ou não? Sim, Sim. sim. Então, isso é o corpo, tá bom? Uhum. Isso é o Sim. corpo. A massa é o corpo, que vai se desenhando com a forma ao qual ela vai sendo revestida. Tudo bem? Uhum. Então, na verdade, Sim. o corpo aparenta a forma do duplo. Uhum. A verdade é essa, é isso que acontece, né? Muito bem. Então, feito isso, você, se essa massa aqui está espelhando o que tem a forma, todos os órgãos desta massa está na forma. Tudo bem até aí? Sim. Ótimo. Quando acontece o desencarne, essa forma e essa massa ficam, ok? Uhum. É o que vai ser Sim. enterrado lá, vai ser dissipado com o tempo. Associado a essa forma, existe uma estrutura que vai apenas espelhar a aparência e não a estrutura da forma. Tá, entendi. Entendeu? A Então estrutura é você os vai órgãos. ver que tem cabelo comprido, que ela tem o olho azul, que ela tem Entendi. uma pele clara, morena, amarela, negra, Uhum. entendeu? É isso que ela vai Entendi. ver. Mas ela não vai ver pulmão, não vai ter fígado, não vai ter estômago, não vai ter útero, não vai ter nada. Ah, tá. Tem a Entendi. aparência externa. Uhum. Sim, entendi. Entendeu isso? Entendi, entendi, Por isso entendi. que os espíritos desencarnados, quando são vistos, são reconhecidos pela aparência. Sim, Entendeu? entendi. Tá Agora, bom. as sensações, elas são do sentimento. E quem sente Uhum. é o espírito. Uhum. Entendeu? Não é o E, corpo, não é o perispírito, não, é o espírito. Ele é que tá, e, sente. e quando você, numa vidência, você vê o espírito com uma Você vê doença, o pé. Então, você vê o um perispírito. órgão, Você vê o mostrando assim, perispírito. Você vê o sim, perispírito. Que marcado no está. coração. Então, olha só. Você vai ver o perispírito Sim. retratando aquilo que Hum. ficou psiquicamente Ah, impactado no ok, espírito. Porque o ok. perispírito ele é sensível ao pensamento do espírito. Ah, ok. Muito bom. Entendeu? Tá bom. Entendi. Muito bom. Ok. Obrigado. Obrigado. Antes de passar aqui para a Sandra, deixa eu ler aqui o chat aqui. A Sandra botou assim. Ah, o sinal tá ruim. Depois ela botou aqui.
Então, se não temos órgão, isso se dá no corpo, no campo mental? Sim, no campo mental. Mas você acabou de responder. Já acabamos A de falar. pergunta dela, ela fez pessoalmente. Isso. Ela fez verbalmente. Diga, Sandra. Mirabelle. Você não baixou a mão, Sandra? Ah, não baixou a mão, tá bom. Vou baixar para ela aqui, pronto. Vou baixar. Então vamos seguir. Mauro, só uma coisinha. Oi. Quem desejar saber sobre essas coisas todas que foram faladas aí, é só ler o livro Obreiros da Vida Eterna, que ali fala sobre o Dimas, fala sobre o Cavalcante e fala sobre o Fábio. Os três têm uma diferenciação quando desencarnam e apresentam sensações diferentes. Só isso. Só ler Isso o aí. livro Obreiros da Vida Eterna. Vamos chegar lá. Nós vamos estudar esse livro, vamos chegar lá. É o quarto da série. Vamos em frente. Vamos lá, depois de Verdugos, né? As Isso. meditações, as meditações preciosas que a palavra de Clarencio me sugerira davam-me certa calma ao coração. Compreendia finalmente as necessidades humanas. Não era proprietário de Zélia, mas seu irmão e amigo. Não era dono de meus filhos, e sim companheiros de luta e realização. Ok, Recordei. só um minuto. Por isso, eu já fiz algumas palestras, né, que pediram para falar sobre família, né? E eu começo dizendo o seguinte: quantas famílias nós temos? Só temos uma família, que é a espiritual, né? O restante é parentela. E aqui ele confirma exatamente isso. Então ele está dizendo aqui que ele compreendeu, né, que ele não era proprietário da Zélia, né, que na verdade ele era irmão e amigo, que não era dono dos filhos, e sim companheiros de luta e realização, que é o que todos nós somos. Então nós estamos marido, mulher, irmão, filho, neto, avô, nós estamos. Essa situação vai mudar, porque ela é momentânea. Quando voltamos ao mundo espiritual, nós deixamos essa parentela para trás e temos que nos convencer de que somos exatamente isso, irmãos, né? E desenvolver em nós a condição de amigo, de companheiro, né? Então é isso. Então aqui ele chegou a essa conclusão, né? De novo lá, ó, pela meditação das preciosas palavras de Clarencio. Olha quando a gente fala, né? A gente fala, a doutrina fala, a gente só repete. Que primeiro a gente evolui intelectualmente para depois evoluir moralmente. Se ele não tivesse tido o esclarecimento do Clarencio, ele não teria tido essa virada de chave. Porque ele não teria compreendido isso. Por isso nós temos que sempre estudar, compreender e refletir. Porque é em função disso que a gente muda de atitude. Foi o que aconteceu com o André. Com todas as letras, as meditações preciosas que a palavra de Clarencio me sugeria davam-me certa calma ao coração. Compreendia finalmente, olha aí, ó, compreendia finalmente, até então não tinha compreendido, as necessidades humanas. Não era proprietário da Zélia. Olha as necessidades humanas, quais eram as dele. Ele achava que era proprietário, necessidade humana. E ele entendeu que não era mais isso. Ele agora era um irmão, um amigo. E a mesma coisa com os demais, né? Então aqui, realmente, de novo que eu falei, né? Onde está o ensinamento? Está lá no que a doutrina espírita nos falou. E a vivência dele aqui está nos confirmando que é exatamente assim que acontece. Beleza, pessoal? Beleza. Vamos adiante.
Recordei que a senhora Laura, certa feita, me afirmara que toda criatura, no testemunho, deve proceder como a abelha, acercando-se das flores da vida, que são as almas nobres, no campo das lembranças, extraindo de cada uma a substância dos bons exemplos, para adquirir o mel da sabedoria. Segue? Segue. Apliquei ao meu caso o proveitoso conselho e comecei recordando minha mãe. Não se sacrificara ela por meu pai a ponto de adotar mulheres infelizes como filhas do coração? Nosso lar estava repleto de exemplos edificantes. A ministra veneranda trabalhava séculos sucessivos pelo grupo espiritual a que lhe estava mais particularmente ligado ao coração. Narcisa sacrificava-se nas câmaras para obter endosso espiritual de regresso ao mundo em tarefa de auxílio. A senhora Hilda vencera o dragão do ciúme inferior e a expressão de fraternidade dos demais amigos da colônia. Clarencio me acolhera com devotamento de pai. A mãe de Lísias me recebera como filho. Tobias como irmão. Cada companheiro de minhas novas lutas me oferecia algo de útil à construção mental diferente que se erguia célere no meu espírito. Aí ele vê a família dele. A mãe, a veneranda, Narcisa, a dona Hilda, o Elísias, o Tobias, o Clarencio. É a família dele atualmente. Todos aqueles que fazem a vontade do Pai. São meus familiares, digamos assim. Procurei abstrair-me das considerações aparentemente ingratas que ouvia no ambiente doméstico e deliberei colocar, acima de tudo, o amor divino e, acima de todos, os meus sentimentos pessoais, as justas necessidades dos meus semelhantes. Tem alguém que está vazando um som, vazando um áudio aí. Por favor, feche o microfone. Obrigado. Eu grifei essa última parte que ele fala aí, né? Colocou acima de tudo o amor divino e acima de todos os meus sentimentos pessoais, as justas necessidades dos meus semelhantes. Quer dizer, ele se exemplou, né, com os demais aí que o receberam em nosso lar, e ele entendeu que ele deveria proceder da mesma maneira, né, para poder Faça aos outros aquilo que você gostaria que te fizessem. Né? Isso. Continua? Continua. No meu cansaço, procurei o apartamento do enfermo, cujo estado se agravava de momento a momento. Zélia amparava-lhe a fronte e dizia, banhada em lágrimas: Ernesto, Ernesto, tem pena de mim, querido. Não me deixes só. Que será de mim se me faltares? O doente acariciava-lhe as mãos e respondia com imenso afeto, apesar da forte dispneia. Roguei ao Senhor energias necessárias para manter a compreensão imprescindível e passei a interpretar os cônjuges como se fossem meus irmãos. Reconheci que Zélia e Ernesto se amavam intensamente. E, se de fato me sentia companheiro fraternal de ambos, devia auxiliá-los com os recursos ao meu alcance. Iniciei o trabalho procurando esclarecer os espíritos infelizes que se mantinham em estreita ligação com o enfermo. Minhas dificuldades, porém, eram enormes. Sentia-me abatidíssimo. E aí, Angélica, vamos dar uma parada por aqui, porque chegamos aqui a 57, não vai dar para a gente... Porque a partir desse... Parece que você geralmente troca mensagens com Angélica Salazar usando o Ok, cancelada. É a Siri. É a Siri falando por mim. Você precisa desbloquear seu iPhone antes. É porque a partir desse parágrafo entra numa nova fase.
do novo ensinamento dele, que ele aprendeu, ele pensa na Narcisa, ele pensa vai falar na volitação, na comunicação à distância, sem verbalização. Então é interessante guardar esse espaço para a semana que vem. Vamos começar na semana que vem. Nessa emergência, lembrei da adição de Tobias. Ok. E já vai começar o outro livro? Não, A semana que vem. Mas Eu não não vai sei, terminar porque vai esse depender do livro? andamento, né? Vai depende depender do do andamento. andamento desse, né? Mas é bom já ficar com ele, então, né? Pelo andar da carruagem, Não. leva mais uma hora para resolver esse, para terminar esse. E para ajudar aqui na nossa gravação, mesmo que a gente termine antes do horário, a gente não vai começar o novo livro, por quê? Porque senão a gente vai ter que iniciar de novo para formar o novo vídeo da playlist, entendeu? Um novo estudo. Ô, Mauro, eu ia Oi. dar essa sugestão. Pois é. Estamos conectados, Verinha. Isso. Didaticamente falando. Então tá bom, gente. Obrigado, Angélica, Valdemir, a todos que estiveram conosco. A Aurora, que está ali no colinho da mamãe, assistindo a estudo. A Aurora hoje está quietinha. Tá com ali no sono. colinho da mamãe. Está estudando. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, para que a gente possa iniciar. Já iniciamos bem a nossa semana, né? Vamos pedir então ao Carlos que faça a nossa prece. Pode ser, Carlos? Vamos lá. Queridos irmãos, vamos mentalizar nosso Mestre Jesus e agradecer pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, reunidos aqui para um estudo proveitoso, desde o início da Gênesis agora até o término do nosso lar. Com certeza nos envolveu com sua misericórdia, envolveu todos os presentes em seus lares, os presentes e os que não puderam estar com a gente, trazendo a todos nós um pouco mais dos seus ensinamentos, para que possamos pôr em prática um pouco que aprendemos com ele. Sendo assim, rogamos que nos acompanhe durante o nosso sono e durante toda a nossa semana. Que ele fique conosco, assim como os amigos espirituais também estão. Damos por encerrado o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja.